que o apóstolo Paulo fala quando escreve aos Gálatas? Qual é a mensagem de Paulo para aqueles que queriam de fato viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo? Eu digo que a carta aos Gálatas é a revelação ímpar para os cristãos que desejam viver simplesmente o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, não o evangelho dos homens. Certa feita eu disse outrora que o evangelho de Cristo permanece o mesmo. Outros evangelhos estão sendo construídos. Outros evangelhos estão aparecendo. Outros evangelhos estão sendo pregados. Outros evangelhos estão sendo anunciados. Este é o problema. Bem, Paulo diz o seguinte: maravilho-me que tão depressa passais daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho. Ops, peraí. Maravilho-me que tão depressa passais da graça de Cristo para outro evangelho. Taumatsorrotir autos taxios metatisteste apo tu calesaton romans em Cristo eis heteron evangelion. É o que está em grego. Eis heteron evangelion. Observe que Paulo, ao começar aqui a falar destes outros evangelhos, o verso 6, ele emprega o termo heteron. Heteron, nós pronunciamos em português héteros, ou hétero, significa outro diferente. Outro diferente em essência, outro diferente em característica, outro diferente em atribuição, outro diferente, totalmente diferente, outro diferente em natureza. Então veja que o evangelho que os Gálatas passaram a seguir era outro, e não o de Cristo. E qual é o evangelho que a igreja, não a igreja de Cristo, que os evangélicos estão seguindo? Será o evangelho de Cristo? E por mais aqui que esses sacerdotes políticos tentem dizer que tudo não trata de uma mera hermenêutica e subjetividades interpretativas, não. Trata-se de um novo evangelho, que não é o evangelho de Cristo, que tem sido pregado cotidianamente pelas igrejas. Um evangelho de invencionices, de mesmices. Um evangelho como um instrumento de deturpação da fé. Um evangelho como um instrumento de negociação entre o sujeito e a entidade religiosa. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo. Taumatsorti autor, os metatitestes, tal calesatos romans, eis cariti Cristo, eis heteron evangelion. Admiro-me que tão depressa, tão rápido, tão ligeiramente, passais do evangelho de Cristo para outro evangelho. Pessoas carregando a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia está ali. Já não basta ter sido adulterada, vilipendiada também, para satisfazer diferentes grupos. Mas ainda está ali a Bíblia. Já não basta isso. Ainda estão seguindo evangelhos de homens. Quando, na verdade, basta abrir a Bíblia e ver os exemplos de Cristo e nada mais. Cristo ainda dizia que a religião perfeita é esta: cuidar das viúvas, do órfão, do abandonado, do amor ao próximo. Que evangelho é este que se apregoa nas igrejas e no Brasil? No verso 7, Paulo agora começa a mostrar o contraste entre três evangelhos. O evangelho de Cristo, um novo evangelho, é um evangelho deturpado de Cristo. Veja,
o evangelho dos homens, um evangelho distorcido e o evangelho de Cristo. No verso 7, o apóstolo Paulo diz: o qual não é outro, mas há alguns que vos inquieta e querem transformar o evangelho de Cristo. Então, observem que ele vai usar a palavra grega agora, no verso 7. Houk estin al eimetneis eisin, hoi parasontes rumas kai, deluntes metastrepsai, to evangelion tu Cristo. Metastrepsai vem de metanoia, de transformação, de deturpação, de deterioração, de fragmentação. Por isso que as palavras de Paulo que estão transformando o evangelho de Cristo. Olhe hoje para as igrejas evangélicas. Olhe hoje para este trágico cenário político e tente visibilizar se há o que se pode chamar de pregação genuína do evangelho de Cristo. Os pastores não estão preocupados mais com o que falam. Falam intencionalmente para enganarem as suas vítimas. Vimos aí o caso do pastor Yosef Akiva, que já se regenerou, que já pediu perdão. Espero que ele tire o vídeo das redes sociais, porque dizer que pediu perdão e que está arrependido, mas deixar um vídeo com mentiras, com deturpações sendo vendido, não é se arrepender, não é fazer de fato a techuvá, é permitir que o mal, seja disseminado. Arrependimento é consertar o erro, é dar meia volta. Ele já fez um vídeo confessando que ele cometeu um erro que distorceu de fato o evangelho. Isto é para vocês verem a dimensão do que eu estou falando. Paulo ainda continua no verso 8. E o verso 8 ele é categórico ao mostrar para os seguidores de Cristo naquela época. Mas é adversativa. Por que este mais? Porque ele está dizendo no verso 7, o qual não é outro. Ou seja, o evangelho de Cristo é o mesmo, não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Estão deturpando, estão distorcendo. Aí ele vem com de novo a adversativa. Mas, ainda que nós mesmos, olha a postura deste homem. O homem que começa o versículo 1 dizendo que ele é autoridade constituída por Cristo. Que o evangelho que ele recebeu não foi de homem, da parte de homem, mas do próprio Cristo. Mas ele aqui vai dizer, mas, ainda que nós mesmos, nós quem? Ele, Pedro, Apolo e todos os demais, André, Tiago, mesmo eles, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito.